Estamos de volta nessa semana na apostila de ciências, tá? Nós vamos falar de um tema hoje que tem muito cálculo, muita indagações, né, sobre alguns conceitos. Então, matéria e suas propriedades. Então, quando a gente fala matéria, a gente pensa assim, o que é isso? É tudo que tem massa e ocupa lugar no espaço. Então, tudo que está ao nosso redor então, é constituído de matéria. O ar, o livro, o celular, a água e alguns exemplos, são outros exemplos de matéria. Né? Agora, o que é um corpo? O corpo é formado da matéria. Então, a matéria forma o corpo, que é a porção limitada da matéria. Por exemplo, uma barra de ferro, um pedaço de madeira, né? E esse corpo vai formar os objetos que a gente tem. Então, um lápis, uma mesa, né? E esse lápis, essa mesa é formada de matéria e o objeto, tá? E as propriedades dessa matéria. Então, nós sabemos que cada matéria tem a sua propriedade. A cor, o estado físico, a solubilidade, a massa, a densidade, né? E entre outros. Tá? Então, essas particularidades da matéria é específica da matéria. Nós também temos as propriedades gerais da matéria, que são comuns para todo o corpo, como a massa, o volume, a impermeabilidade, né? E a densidade, né? Essa densidade, e essa densidade está relacionada com massa, né, e com volume, né, cada corpo tem a sua densidade. Por exemplo, a massa do ferro é diferente da massa da água. Portanto, a densidade, que é a relação entre a massa e o volume, então, se a massa de um é diferente do outro, e o volume é inversamente proporcional à massa, tá? Então, cada um tem a sua densidade. É só a gente lembrar, se a gente pega a água e coloca um papel em cima da água, ele vai ter comportamento diferente do que se eu colocar uma barra de ferro na água. Então, a densidade da água vai ser maior ou menor. Então, vai depender da massa daquilo que a gente colocou na água. Tá? E ela é calculada pela massa sobre o volume. E as propriedades específicas de cada corpo, de cada matéria, ela vai interferir nessa massa aí, vai interferir no volume. Tá? Agora nós vamos responder as atividades com essas orientações aí. Número 1. Qual a diferença entre matéria, corpo e objeto? Dê exemplos, é o que a gente falou lá no início para vocês. A número 2, defina a densidade. Tá? Nós falamos que existe até uma contazinha, uma fraçãozinha que você vai definir a densidade. Tá? Na número 3, aparece aí a densidade de alguns produtos ou algumas matérias, né? A densidade da água, 25 graus centígrados, 1 grama centímetro cúbico, na tabela é 1 grama centímetro cúbico. Agora, as densidades dos outros materiais é diferente. Vocês estão vendo aí que o pau-brasil tem 0,4 gramas centímetro cúbico, o alumínio tem 2,70 gramas centímetro cúbico, o diamante. Então, cada um tem a sua densidade. Então, na letra A, qual é o nome da unidade de medida da densidade representada na tabela? Então, é só olhar aí aquele grama por centímetro cúbico. Então, você coloca aí. Tá? Na letra B, se esses elementos foram adicionados à água líquida e pura à temperatura ambiente, qual deles flutuará e qual deles vai afundar? Né? Então, qual que vai flutuar? Né? Então, você vai ver aí. Vai depender daquela continha que a gente viu lá. E aí, na letra C, quando há 1 quilograma cada um desses materiais,
qual terá maior volume? Então, lembra que eu falei que o volume é inversamente proporcional à densidade? Então, você tem a densidade, você tem a massa, você calcula o volume aí. Então, qual que vai ter o maior volume? Aquele que tem menor densidade? Aquele que tem maior densidade? Então, você vai fazer aí, tá? A continha. A letra D, qual material é mais denso? Ou seja, qual material tem mais densidade? E o menos denso? Justifica a sua resposta, tá? Aí você vai olhar lá naquela tabela. Na número 4, cite 3 propriedades gerais específicas e organolépticas da matéria. Lá no texto você tem aquelas propriedades gerais específicas e organolépticas da matéria, tá? Caso você tenha alguma dúvida ou queira aumentar o seu conhecimento, é só pegar essas referências que a gente está colocando para você aí e fazer as pesquisas que você precisa, tá bom? Então, na próxima semana a gente retorna continuando a nossa explicação. Obrigado.